Shalom, guerreiros! Que tal a semelhança de Elias? Deus levanta uma geração de verdadeiros guerreiros, guerreiros da intercessão, guerreiros da oração, aquele exército conquistador. Entenda, Yahvé é chamado Sabaote, o Senhor dos exércitos. E isso fala de guerra, isso fala de luta, não é verdade? Então somos chamados a estar na linha de frente das batalhas pela nossa nação. É tempo de arrebanharmos todos. Por isso, todo esse movimento de 1 milhão de mulheres, a semelhança de Esther, que encarnam, que entram no jejum, na oração, para salvar o seu povo, de Mardoqueu, que não se dobra, mas está ali atento e também com o conselho correto, homens e mulheres. Esperamos que no dia 25 de abril do próximo ano, aqui em Brasília, possamos ver mais que 1 milhão. Será que podemos reunir 1 milhão em Brasília? Claro, isso já ocorreu no passado, lá no tempo do Diante do Trono. Vamos nos mobilizar, porque vocês já pensaram o que será 1 milhão de intercessores, 1 milhão emitindo decretos a partir aqui de Brasília, do centro de comando de todas as decisões? Nós vamos orar e continuaremos hoje abordando nossa conquista da montanha da educação. Ó Deus eterno, Tu és o Senhor da nossa pátria. O Brasil pertence a Ti por direito de criação e de redenção. E não apenas o Brasil, todas as nações da terra pertencem a Ti. E nós invocamos um derramar do Teu Espírito sem precedentes neste ano, em que as conexões divinas com a terra sejam frequentes, em que a Tua vontade seja trazida do céu para a terra, em todas as áreas de influência de uma sociedade. Apresentamos-te a nação inteira e todas as suas áreas de influência. Levanta o Teu povo, mobiliza o Teu povo, incendeia o Teu povo, para que todos nós nos posicionemos em uma resposta decisiva para a conquista, e hoje, especificamente, a conquista da montanha da educação. E daremos a Ti toda a glória, no precioso nome do nosso bendito Redentor, Yehoshua HaMashiach. Amém e amém. Hoje já vamos começar com a doutrinação e o ataque às crianças. Já vimos currículos, já vimos professores, já vimos tanta coisa, mas as crianças são o alvo. Então vamos olhar para o que acontece. Satanás está atrás das nossas crianças. E também aqueles com agendas malignas e antibíblicas neste mundo. A doutrinação de crianças em tenra idade é o objetivo de muitos que vivem contra a palavra de Deus. Todos sabemos que se ganharmos as crianças, ganharemos a próxima geração. Então Satanás tem investido pesado em nossas crianças, com todas as suas ideologias malucas que andam por aí. Quem controla a educação das crianças controla o futuro da sociedade. E esta não é uma batalha que podemos ignorar e nem podemos perder, queridos. Precisamos acordar para a realidade que existe uma guerra ideológica sendo travada nas salas de aula. E nossas crianças são o campo dessa batalha infernal. A neutralidade não é uma opção, quando o futuro de gerações inteiras está em jogo. Quem não é filho aqui é pai, é mãe, ou são pai, mães e filhos. Então, todos nós precisamos estar alerta, olhando para essa montanha de educação. A educação é o monte onde mentes e corações são formados. É aqui que gerações inteiras recebem não apenas conhecimento, mas cosmovisão, valores que determinarão o futuro da nação. Então, os desafios da montanha da educação
precisam ser encarados? Primeiro é o ateísmo. O ateísmo nega totalmente a existência de Deus. Diz o Salmo 14, o insensato diz no seu coração, não há Deus, é uma geração de insensatos. O humanismo exalta o intelecto e o racionalismo humanos e rejeita as questões de fé, do sobrenatural e o que Deus é. Quem é Deus? 1 Coríntios 1, 21 diz, o mundo, por meio da sabedoria, não conheceu a Deus. O orgulho. 1 Coríntios 8, 1, o conhecimento envaidece, mas o amor edifica. Poderes demoníacos na montanha da educação, como nós vimos aqui, Beelzebul. Lúcifer, antes da queda. Ezequiel 28, 12 vai falar da sua beleza, da sua sabedoria e da sua riqueza. Beleza, sabedoria e riqueza. Ele era o líder da música, foi chamado de ungido, mas também envolvido em negócios. Ele é o governante sobre as nações, de acordo com Isaías 14, 12. É Lúcifer, antes da queda. Agora vem o engano. Poderes demoníacos estão ativos na montanha da educação, enganando e causando engano. Essa é a obra de Lúcifer hoje. O engano pode vir de muitas formas. Acreditar numa mentira como se fosse verdade, ou evitar a verdade como se fosse mentira, ou pensar que se sabe quando não se sabe. Romanos 1,18, leiamos, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Leiamos os versículos seguintes, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas tornaram-se fúteis em seus pensamentos, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a verdade de Deus pela mentira. Vivemos isto hoje, queridos. O engano cega. Faz com que as pessoas suprimam a verdade. Faz com que as pessoas se tornem tolas em seus pensamentos, pensando serem sábias, diz a Bíblia. Acabou em tolice. O engano faz com que as pessoas troquem a verdade pela mentira. O engano, em muitos casos, leva à confusão. Saber muito e não saber qual é o certo. O engano foi a primeira tática de Satanás contra a humanidade, lá no Éden, e teve sucesso. Aí vem o intelectualismo. No intelectualismo, a educação se torna um fim em si mesma, como um semideus. A educação é adorada. O conhecimento se torna Deus e, portanto, substitui Deus. Temos que orar por nossas escolas, temos que orar por nossas crianças. Satanás está atrás delas, temos que protegê-las. E o mesmo acontece com aqueles que têm agendas malignas e antibíblicas neste mundo. Há muitos com estas agendas. A doutrinação de crianças em tenra idade é o objetivo de muitos que vivem contra a palavra de Deus. Cada vez mais, vemos crianças sendo ensinadas moralmente de acordo com aqueles que se opõem a tudo que a Bíblia apresenta. Enquanto Deus tem sido afastado cada vez mais de nossas escolas. No passado, aulas de religião, tira a Bíblia, tira os mandamentos, tira tudo, tira Deus. De currículos ímpios ao silenciamento de estudantes cristãos, a educação está sob ataque. Por isso é chamada a oração específica. Leiamos Provérbios 16. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que ouro. Adquirir entendimento é mais valioso do que prata. Mas já vimos onde está a sabedoria? No temor de Yahvé. Responsabilidade dos pais. Ore para que os pais assumam a responsabilidade pelo que os seus filhos aprendem, sendo vigilantes e ativos da educação. Vamos mostrar aqui alguns focos que têm que fazer parte da oração. Recursos e coragem. Leia. Ore para que as escolas tenham recursos adequados e sejam preenchidas com seguidores corajosos de Cristo entre alunos e funcionários.
sabedoria para educadores. Ore para que os educadores tenham espírito de sabedoria, discernimento sobrenatural e capacidade de ensinar com excelência e verdade. A verdade de Deus. Ore para que os educadores ensinem a verdade sobre Deus, mesmo em contextos seculares, através da excelência e da integridade, propósito e destino. Ore para que os educadores inspirem nos alunos um senso de propósito divino e destino eterno, ajudando-os a descobrir seus chamados. Ore para que os educadores ensinem a verdade sobre Deus. Isto é muito importante. Nós já vimos aqui, ore para que os educadores inspirem nos alunos este senso de propósito. Peça que Deus seja trazido de volta às escolas. Diga, Deus, volta às escolas. Clamamos, volta às escolas. Ó Deus, oramos por mais professores cristãos, que mais professores cristãos entrem nas salas de aula. E não apenas para ganhar o seu pão, mas para serem usados em sua fé. Sentindo que estão ali por um chamado. Ore para que os pais cristãos se oponham aos currículos malignos. E seja uma voz. Temos que orar para que os pais se posicionem, protestem. Ore por uma mudança de mentalidade dentro das instituições educacionais e para que os educadores ensinem a visão completa da criação e a verdade sobre Deus. Peça a Deus que chame crentes para serem diretores, administradores e membros do conselho escolar. Ore para que a oração e a retidão voltem a reinar em nossas salas de aula. Ore por nossas escolas, ore por nossas crianças, ore por mudança. E aqui mais algumas áreas de intercessão. Ore por estes desafios citados, pela parceria global para a educação. Vamos lá, leia quais são? Primeiro, educadores. Quem são eles? Os professores, tutores, educadores em todos os setores, diretores, reitores, conselhos escolares, administração escolar, universitária. Você está vendo que é muita coisa. Temos muito assunto para orar. Pais e comunidades. Vamos orar por pais envolvidos em conselhos escolares e em comunidades educacionais. Instituições de ensino, educação infantil, pré-escolas, escolas primárias, secundárias, universitárias, faculdades, ensino técnico, etc. Temos que orar pelo planejamento e currículo, autoridades que estão ligadas ao currículo, Ministério da Educação e Cultura, Secretarias de Educação e Cultura, avaliação, relatórios, planejamento educacional, desenvolvimento. E, evidentemente, vamos orar por crentes em posições-chave. Lembrem-se, como vamos conquistar uma montanha? Pela influência. Influência onde? No topo da montanha. Quanto mais pessoas influenciamos. E isso precisamos que tenham pessoas-chave posicionadas. Peça a Deus que chame crentes para serem diretores, reitores de universidade, administradores, etc. Oração e revolução justa. Ore para que a oração e a justiça voltem a reinar em nossas salas de aula. É tão lindo ver aquelas escolas ali em Angola, escolas criadas pelos nossos apóstolos, tão criancinhas, todas orando, meu Deus do céu, cantando, que maravilha. Vamos orar por isso aqui no Brasil. Ore para que a oração e a justiça voltem a reinar nas escolas, nas salas de aula, que haja uma atmosfera onde o nome de Deus possa ser invocado, sem vergonha, sem medo. Ore por professores que amem a Jesus, não apenas cristãos nominais. Há muitos professores evangélicos ou que se dizem cristãos, mas que não exercem influência. Vamos orar para que genuinamente sejam apaixonados por Cristo e por suas disciplinas, capazes de integrar a fé e conhecimento de forma natural e poderosa em suas aulas. Ore por um espírito radical, que ouse desafiar as regras ímpias no sistema educacional. Que eles tragam uma revolução justa em prol das nossas crianças. Precisamos de pessoas corajosas, dispostas a se posicionar, mesmo quando isso é impopular ou custoso. Nós não temos todas as
escolas confessionais. Existem muitas escolas confessionais, graças a Deus por isso, e que existam mais e mais. E eu oro também até para que passe a educação em casa, como acontece nos Estados Unidos, os pais educando os filhos em casa, porque nós precisamos ganhar esta geração. O que existe aí no mercado está terrível. É identidade de gênero, é a destruição dos valores, dos principais valores judaico-cristãos. Precisamos agir. Ore por avivamento. Agora, vamos citar mais algumas questões aqui. Ore por avivamento dos conselhos escolares, superintendentes, diretores, administradores, creches. Ore por aqueles que escrevem currículos. Ore por motoristas de ônibus que transportam as crianças. Ore por universidades, reitores e presidentes. Que venha o reino de Deus, que seja feita a vontade de Deus na montanha da educação, assim na terra como é feito no céu. Esses são focos, queridos, que temos que trazer para salvar as nossas crianças. Questões globais. O desenvolvimento econômico, meio ambiente, questões de gênero e educação internacional. O bem-estar dos alunos, habilidades e potencial de aprendizagem, alfabetização e preparação para o trabalho, bem-estar geral, mais áreas de oração e ação, programas e iniciativas, programas nacionais de alfabetização e numeracia, qualidade e padrões, eventos educacionais transformadores, agências de qualidade e padrões do ensino superior. Hoje você vai levar para casa aqui um mundo de assuntos que você pode devotar. É claro, queridos, que cada um de nós vai ter no coração a inclinação maior por determinada montanha. Então, aqueles que são chamados para montanha da educação, certamente precisam centrar-se em todas estas áreas, são muitas. Preparação de alunos de ensino médio para o trabalho, institutos de ensino e liderança escolar, sistema de registro e gerenciamento de estudantes, submissões públicas do Departamento de Educação, pontos de entrada nas escolas, agências especializadas na área da educação. Tudo isso, cada uma dessas áreas, representa uma oportunidade para a igreja interceder e fazer diferença na vida de milhões de estudantes no Brasil e ao redor do mundo. Esta revolução que estamos propondo não será violenta ou caótica, mas fundamentada na verdade, no amor e na autoridade espiritual. Será uma revolução de justiça que restaura o que foi roubado e estabelece fundamentos corretos para as gerações futuras. Guardem estas palavras em seus corações. Vamos ler. Guardem estas minhas palavras em seus corações e mentes. Amarrem-nas como um sinal em suas mãos. Prendam-nas em suas testas. Ensine-as a seus filhos, conversando sobre elas, quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Que palavras são essas? Aquelas que já vimos lá atrás. Amarás ao Senhor teu Deus. A necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Um compromisso pessoal. Tudo tem que ter compromisso. E o primeiro é o ensino intencional. Como pais e líderes, precisamos primeiro guardar a palavra de Deus em nossos próprios corações. Primeiro, em nós. E depois vem a intercessão constante. Devemos ensinar nossos filhos deliberadamente, aproveitando cada momento do dia. Precisamos orar pelos desafios educacionais, globais e também locais. A educação das próximas gerações é uma responsabilidade sagrada. Que possamos, como pais e líderes cristãos, assumir esse chamado com seriedade, dedicação e dependência de Deus. O fundamento do conhecimento. Vamos olhar para o fundamento. Está aí. Na primeira abordagem sobre a educação, trouxemos isto. Leia, o temor de Yahvé é o princípio do conhecimento. Provérbios 1:7, leiamos.
O temor de Yahvé é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Foco de oração: verdade como fundamento. Verdade como fundamento. Interceda para que a verdade seja o fundamento de todo aprendizado em cada sala de aula, em cada currículo, em cada interação educacional. Educadores justos. Ore por educadores justos, currículos alinhados com os valores divinos, que formem não apenas profissionais, mas seres humanos completos. Levantando reformadores. Interceda para que a verdade seja o fundamento de todo aprendizado em cada sala de aula, em cada currículo, em cada interação educacional. E peça a Deus que levante reformadores para liderar com sabedoria e visão profética, capazes de transformar sistemas inteiros. Em cada uma das montanhas, o nome redentivo de Yahvé sobressai. E aqui é o Yahvé Nissi. Sabedoria na educação. O Senhor é minha bandeira. Yahvé Nissi, aquele que ergue seu estandarte de vitória sobre nós. Declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esta verdade fundamental será restaurada, profetizamos, no sistema brasileiro. Estruturas do reino. Leia, profetizamos o estabelecimento de escolas, universidades, faculdades, creches, professores e ministros comprometidos com os princípios do reino de Deus em toda esta nação. Declarando agora a verdade de Deus sobre o sistema educacional. Vamos orar? Ao me aproximar dos teus tribunais, Senhor, defendo a montanha da educação e o teu propósito sobre ela. Arrependo-me do que permitimos que esta montanha se tornasse. Permitimos que ela se tornasse uma fonte de impiedade e fosse governada pelo anticristo. Peço que haja um julgamento nos teus tribunais contra os espíritos das trevas que se instalaram nesta montanha. Que a montanha da educação seja libertada. Eu oro dessa influência, que ela seja uma fonte para cumprir os teus propósitos na terra. Oro, Senhor, suplico-te que uma nova consciência chegue à igreja sobre a importância da educação, que nos arrependamos de qualquer negligência da educação em prol da espiritualidade. Oro para que mantenhamos uma alta estima pelas questões espirituais. Contudo, permita-nos valorizar a educação. Perdoa-nos por não a transmitirmos aos nossos filhos da maneira adequada. Peço também que surjam inúmeros educadores que transformem os sistemas educacionais atuais, que pessoas de coragem e fé se posicionem, que haja aqueles sobre os quais tu colocaste a tua mão, que possam alterar o sistema para que ele auxilie o avanço do teu reino e não o impeça. Peço também que haja uma nova ênfase na moralidade aliada à educação. Que nossas escolas e universidades defendam a necessidade da moralidade e de padrões justos em conjunto com os processos educacionais. Senhor, peço que permitas que reformadores sejam preparados e entrem nesta reforma. Permite que da religião, da família e agora da educação surjam reformadores para mudar não apenas a montanha da educação, mas também a cultura e a sociedade como um todo. Precisamos desesperadamente da tua ajuda e intervenção, Senhor. Que o teu propósito divino seja cumprido e que as sociedades se tornem expressões do teu reino. Em nome de Jesus, amém, amém. Como você viu, são
muitos e variados os temas da intercessão. Agora, coloque no seu coração a imagem das crianças inocentes. Elas estão sendo a vítima, queridos. E por isso nós temos que atacar com a nossa intercessão, com os nossos decretos, todas estas áreas. Que Deus desperte os nossos corações, que Deus nos encha dessa onda de intercessão para que nós vejamos uma transformação completa. É claro que quando nós oramos assim, nós precisamos também de mudança de governo, de mudança em todas as áreas que decidem currículos, mas aumentando o número de intercessores, nós veremos a mudança e aumentando o número de educadores que creem verdadeiramente que seu propósito é influenciar e mudar uma geração, nós veremos o poder de Deus agindo. É nele que cremos e são estas as armas que nós vamos usar para a glória de Jesus. Amém. Cada um de nós nasceu com um propósito, com uma missão para ser um agente de transformação. O Instituto Bíblico Palavra da Fé, ele tem o propósito de treinar, equipar os santos para exercer a obra do ministério. E eu quero convidar você a se matricular no IBPFé, Instituto Bíblico Palavra da Fé. Entra lá, ibpfé, sem acento.com.br. É uma instituição bíblico-teológica, 4 anos. Você é também reconhecido pelo MEC, mas nós temos a visão de formar todo cristão. Você é um profissional, deve exercer o ministério na sua profissão. Então venha. Nossa visão é levantar os 5 ministérios no mercado lá fora, como juízes, como governadores, como médicos, enfermeiros, advogados, cozinheiros, padeiros, não importa qual é a sua profissão, Deus quer usar você com fundamento bíblico, treinado para ser um agente de transformação no lugar onde Deus o tem posicionado. Então, se Deus toca no seu coração para ser treinado, matricule-se, entre aí e receba todas as informações e será um prazer recebê-lo em nosso Instituto Bíblico Teológico, em nosso seminário, em nossa escola de profetas.